Olá! Hoje eu quero falar dos principais problemas intestinais recorrentes. Coisas que parecem simples, mas porque por causa da sua recorrência acabam se tornando perigosas a longo prazo, além de trazer desconforto para o dia a dia. Resumindo, eu vou falar de 3 pontos. A importância do intestino, e por que ele é o órgão mais importante do nosso corpo, o que é normal e o que não é normal, para você saber identificar se realmente tem um problema, e o que fazer para melhorar, aquilo que você é capaz de identificar e melhorar com medidas comportamentais. Hipócrates, o pai da medicina, já dizia: toda doença começa no intestino. E ter saúde intestinal não é importante apenas para não ter sintomas locais, mas sim para que todos os outros sistemas do nosso corpo funcionem bem. O intestino está muito em alta na medicina e com razão, já que hoje sabemos da importância dele para a nossa saúde em geral. Transtornos intestinais podem levar a problemas de saúde mental, hormonal, cardiovascular, gástrica, problemas imunológicos que vão de alergias a doenças autoimunes, tudo pode estar afetado por um intestino doente. O nosso trato gastrointestinal é por onde o nosso alimento vai nutrir ou envenenar o nosso corpo. Ou seja, é nele onde nós vamos absorver os nutrientes ou toxinas. E sabe quem garante a saúde do intestino? A nossa microbiota. Uma população de trilhões de micro-organismos, entre vírus, bactérias e fungos, com mais de 1000 tipos de bactérias diferentes, que vivem em equilíbrio e protegem o nosso organismo dos micro-organismos ruins. Por esse motivo, que o uso indiscriminado de antibióticos faz mal para a nossa saúde. Destruímos esse equilíbrio, permitindo que os micro-organismos ruins tenham oportunidades de crescer. Fazer isso repetidamente gera um grande prejuízo, já que após um tratamento levamos um tempo para restabelecer toda a nossa microbiota. Esse desequilíbrio nós chamamos de desbiose, e o uso de antibióticos é apenas uma das inúmeras causas que temos para isso. Outro ponto importante aqui é a barreira intestinal. Alimentar-se bem e manter uma microbiota saudável colaboram para a manutenção dessa barreira, que quando não está saudável se torna a porta de entrada para muitos problemas, que é o que chamamos de intestino permeável ou leaky gut. Tanto a desbiose quanto o leaky gut são temas mais extensos e que eu vou abordar mais em um outro vídeo. Agora que vocês têm uma pequena ideia da importância, vamos ao segundo ponto: o que é normal e o que não é normal. Vou falar sobre o padrão evacuatório, ou seja, como deve ser o nosso hábito intestinal. E para isso, vou pontuar o formato e a frequência das evacuações. Sobre o formato, existe uma escala visual para isso, que é essa que vocês estão vendo na tela, a escala de Bristol. Conforme a escala, os considerados mais adequados são os números 3 e 4. Os mais extremos, eles vão sempre ser sinais de alarme e precisam de uma avaliação mais detalhada. Não são sinais de doença grave, porém significam que algo não está saudável ali. O ideal do padrão evacuatório são fezes de tom marrom, bem formadas, sem esforço para sair, macias e que não deixam grandes resíduos. Fezes do tipo 1 e 2 são um padrão mais constipado, fezes mais ressecadas e que geralmente vão estar associadas à ausência da sensação de esvaziamento completo do intestino. Seguindo na escala de Bristol, os padrões 5 e 6 são mais diarreicos e relacionados a um processo irritativo no intestino, que vai aumentar o peristaltismo, que é o nome dado ao movimento involuntário do intestino, e faz com que esse processo seja acelerado, sem permitir que toda a água necessária do bolo seja absorvida. Por isso que as fezes ficam mais moles. Com relação à frequência, não existe exatamente um número certo de vezes, porém o mais comum é de 1 a 2 evacuações por dia. Para o funcionamento ideal, pelo menos uma vez por dia já é suficiente. Menos do que isso sempre deve ser investigado e é sinal de que algo está errado. Importante aqui também é ter a sensação de esvaziamento completo, essa sensação de que saiu tudo e acabou mesmo. Quando não temos isso, temos um problema geralmente associado à constipação, pois as fezes ficam retidas e não há sensação de esvaziamento. Isso pode acontecer mesmo com evacuações diárias, por isso que não só a frequência pode ser avaliada e levada em consideração quando nós estamos falando de constipação. E também existem algumas pessoas que podem evacuar até 3 vezes por dia, com um padrão de fezes adequado e sem outros sintomas, o que pode ser considerado normal para elas. O ideal de funcionamento do nosso intestino é pela manhã, antes ou logo após a quebra do jejum,
baseado no nosso ciclo circadiano, mas também é muito individual e adaptado aos hábitos diários. Muitas vezes essas alterações são provocadas pelos hábitos alimentares. Muitas pessoas têm hipersensibilidades ou alergias alimentares tardias, que podem trazer como consequência esse tipo de alteração. E por serem alimentos comuns e de consumo frequente, fica difícil identificar. No final do vídeo eu vou deixar uma dica de como identificar isso e quem são os principais alimentos. Mas eu quero chamar a atenção aqui para que vocês se observem mais. Saber responder perguntas básicas sobre vocês mesmos. Quantas vezes evacuou por dia? Já olhou o cocô? Dói? Tem muitos gases? Cheira muito mal? Tem cólica? Muitas pessoas não sabem responder essas perguntas por simplesmente não prestarem atenção em si mesma. Conhecer-se, saber os seus padrões, entender a resposta do seu corpo é fundamental para o entendimento de saúde. Seguindo sobre o que é normal e o que não é normal, vou listar alguns sintomas e sinais do que pode algo estar errado no nosso trato gastrointestinal. Aumento de gases, dores abdominais, distensão abdominal, prisão de ventre, refluxo gastroesofágico, hábito intestinal desregulado, diarreias inexplicadas, resfriados frequentes, coceira anal ou vaginal, infecções de repetição, alergias, doenças autoimunes, distúrbio de humor, queda de cabelo, unhas quebradiças, fadiga, dores de cabeça, náuseas e vômitos, mudanças de humor. É muita coisa, né? O intestino está relacionado com tudo no nosso corpo. E como melhorar? Agora é hora de você prestar atenção e entender que podemos fazer pequenas mudanças no nosso dia a dia para melhorar o nosso funcionamento. Alimentar as bactérias boas, aumentando o consumo de vegetais, frutas e hortaliças e, se possível, dar preferência para os orgânicos. Beber água, calcular a quantidade adequada por peso, evitar a automedicação, evitar o uso contínuo desnecessário de medicamentos, mastigar mais os alimentos, evitar o consumo de açúcar, evitar frituras e alimentos gordurosos, não fumar, evitar bebidas alcoólicas, evitar industrializados ultraprocessados, praticar a autoobservação, perceber os sinais que o corpo dá ao consumo dos alimentos ou a comportamentos alimentares é fundamental para a mudança de comportamento em busca de mais saúde. E para encerrar, a dica que eu prometi antes. Muitas pessoas sofrem com rinite, sinusite, azia e vários problemas intestinais por alergia ou hipersensibilidade alimentar. São sintomas crônicos que oscilam, são remediados e muitas vezes não se faz a associação da causa. E como os principais vilões estão na rotina da maioria das pessoas, sempre tem quem diga que comeu a vida inteira e nunca teve problema. Porém, isso pode acontecer de forma tão arrastada e com períodos de oscilação que realmente fica difícil de fazer essa associação. E sem contar que em meio ao estresse do dia a dia, muitas pessoas nem sabem o que comeram na refeição anterior, muito menos no dia ou até na semana anterior. É possível testar alergia ou hipersensibilidade alimentar em casa mesmo, de forma simples. Remova o alimento suspeito por 40 dias da sua alimentação e depois volte a consumir de forma gradativa. Em alguns casos, a percepção de melhora pode ser pequena no início, mas quando a pessoa retorna a consumir esse alimento, vai ter certeza de que era sensível ou não, pois os sintomas retornam ou se intensificam. Então, eu sugiro testar esses 3 alimentos. São só 3 porque eu quero focar nos principais vilões, que já são os causadores desse tipo de sintoma. O primeiro, então, é o trigo, um alimento alergênico e inflamatório. O glúten, todo mundo sabe que pode gerar diversos transtornos no trato gastrointestinal. E o trigo não é só glúten, né, gente? Nós temos muita contaminação por fragmentos de inseto na nossa farinha. Aqui no Brasil, nós temos uma resolução que permite que tenha 75 fragmentos de inseto visíveis para cada 50 gramas de farinha. Para alimentos prontos, os farináceos, né, pães, bolos, massas, o limite é de 225 fragmentos para cada 225 gramas. Isso permite o nosso contato direto com esses fragmentos, com partículas proteicas desses insetos, gerando reações imunológicas diversas, principalmente em casos de leaky gut. O segundo que eu quero falar é o leite. Leite e seus derivados. As proteínas do leite, nesse caso, são as causadoras das reações e não a lactose, que é o açúcar do leite. Nós podemos sim ter intolerância à lactose, que é a incapacidade de absorver o açúcar do leite, sendo ele então fermentado pelas bactérias do intestino e gerando desconforto de gases, distensão abdominal, cólicas, diarreia e constipação. Mas quando nós falamos em alergia tardia ou hipersensibilidade, nós estamos nos referindo às proteínas do leite, que são quem vão ativar então o nosso sistema imunológico. Então, com ou sem lactose não vai fazer diferença nesse caso. Como o leite pode estar presente em alimentos industrializados, às vezes nós não associamos um desconforto a ele.
Por isso, ler o rótulo do industrializado é fundamental. Saber o que nós estamos comendo é básico. E por último, eu trago um vilão de verdade, mas que mesmo assim ainda pode fazer parte da nossa rotina, desde que de forma equilibrada. O açúcar. Dificilmente vamos ter alergia ao açúcar, mas hipersensibilidade sim. Ele sempre vai alterar a microbiota e pode sim gerar muito desconforto e desequilíbrio no nosso organismo. Lembram que eu falei da desbiose? O açúcar alimenta as bactérias do mal, assim como pode alterar a barreira intestinal também. Em excesso, ele sempre vai ser um problema. E sim, tem pessoas que não toleram bem o consumo, mesmo em pequena quantidade, devido às suas particularidades. Assim como outras vão tolerar uma maior quantidade, sem ter grandes consequências. Devemos sempre evitar bebidas adoçadas, adoçar as bebidas, evitar refrigerante, suco. Qualquer alimento que contenha açúcar, assim como mel, melado e outras fontes, precisam estar fora da nossa rotina alimentar. Para isso, precisamos trabalhar o nosso paladar, né, gente? Gostar do sabor amargo, gostar do doce natural das frutas. Bom, pessoal, espero que esse conteúdo contribua para a autopercepção de vocês e ajude a trazer mais saúde. Se vocês tiverem interesse em priorizar a saúde e cuidar mais dela, não deixem de ver a descrição desse vídeo.